A paz do Senhor Jesus, queridos. Vou deixar uma meditação aqui para nós, que está em Mateus, no capítulo 7, o versículo 21, que diz: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Amados, nem todas as pessoas que falam no nome de Jesus são verdadeiros discípulos dele. Depois que se tornou popular ser discípulo de Jesus, alguns diziam que o eram simplesmente porque não queriam se sentir excluídos do grupo social. E hoje algumas pessoas supõem que o conhecem apenas porque sempre frequentaram a igreja, outros acreditam que, como eles foram criados num lar evangélico, conhecem também. Como podem distinguir entre uma experiência genuína e uma falsa? Como entender se uma pessoa é realmente genuinamente cristã ou não? Os homens, em geral, eles só podem ser dirigidos de duas maneiras, ou pela força ou conquistando-se pela confiança. Então, a gente vive regido por essas leis que se apoiam apenas ou no temor, ou então a gente vive pelo amor. Ou a gente vai pela dor, ou a gente vai pelo medo. Ou a gente vai pelo amor. Então, com base na confiança que um ou outro inspira a gente. Então, ou a gente vai pela dor, por problemas, dificuldades, ou a gente vai por amor, porque simplesmente ouviu a voz do Espírito Santo e atendeu a sua voz. Então, a pessoa que ainda não é um verdadeiro convertido, um verdadeiro discípulo, ele é uma pessoa egoísta, só é motivado se tiver alguma recompensa ou por medo de algum castigo. Mas, amados, os verdadeiros discípulos, eles sabem o que significa estar livre do domínio de ameaças, de barganhas. Por isso nós vemos, amados, muitas igrejas lotadas. Por quê? Porque se oferece casa própria, se oferece cura divina. Então são tantas ofertas e muitas pessoas vão movidas, são motivadas por essas recompensas. Ou então por castigo. Se você não for, o inferno está aberto, o Senhor vai te jogar no inferno, e aí por medo do inferno, muitos vão. Mas os verdadeiros cristãos, os verdadeiros discípulos, eles sabem para onde vai. Eles vão para Jesus por amor, eles confiam no Espírito Santo para dirigir. Eles confiam na palavra de Deus, eles obedecem a Deus porque realmente confiam nele. Então a gente imagina duas crianças numa casa. Uma delas obedece ao pai porque confia nele. E essa fé é por amor. A outra quer ter do pai ou obter do pai tudo que ele puder dar. Então ele obedece somente forçada a isso, já que não ama de verdade. Ou só obedece por ameaça. Se você não fizer, eu vou botar você de castigo. Se você não fizer, eu não deixo você jogar o videogame. Então esse não ama de verdade, esse não confia no Pai de verdade. E é desse jeito que os verdadeiros e os falsos discípulos de Jesus são. É dessa forma que eles são, é assim que eles agem. Os verdadeiros confiam em Cristo, amam a Cristo, querem viver com Ele. E esse amor, essa fé, essa confiança nos faz nos consagrarmos. É o que nós estamos fazendo aqui, nos consagrando a Deus. Né? Mas por vontade própria, não por medo. Agora o discípulo falso, ele é como o diabo. Ele se submete apenas assim, parcialmente. E ainda fica assim, eu vou, mas eu tenho certeza que eu estou indo pela fé. Eu estou indo porque eu tenho certeza que Deus vai me recompensar, porque quem dá com alegria, Deus prospera. Eu vou dar porque o Senhor vai me mandar de volta, vai me dar de volta. E é dessa forma que eles são movidos. Sabe, queridos, essa pessoa, ele pode até crer que Cristo veio ao mundo,
para salvar os pecadores, pode até desejar essa salvação, mas essa salvação que ele deseja somente para ter essa segurança, mas nunca se submete de coração, nunca ele vai negar-se a si mesmo e carregar a sua cruz até o fim. Esse daí nunca vai renunciar a nada por Cristo. A fé dele se baseia apenas numa forma egoísta, que desejando ser feliz, desejando bem-estar, mas aquele que ama a Deus, ele faz a vontade do Senhor, mesmo se tiver dificuldade. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, de qualquer forma, ele vai entregar-se para Jesus. Ele vai louvar a Deus na beleza da sua santidade. Essa é a verdadeira fé. É a fé do coração. E é a única que o Senhor reconhece. É a única que o Senhor olha e se agrada. Então, vamos lá. Algumas características da pessoa que ainda não descobriu essa fé. Ela serve a Deus como quem toma remédio. É sempre reclamando. Eu vou para a igreja, mas está um sol, mas eu tenho que ir, eu tenho essa obrigação. Eu vou porque vai ser a campanha dos 7 mergulhos, né? Que tem alguns mergulhos a mais ou a menos, né? Em algumas igrejas, né? 13 mergulhos, não sei quantos mergulhos. Eu vou lá porque eu tenho certeza que no último dia, pelo menos, eu vou receber a minha vitória. Então vai para a igreja assim reclamando, né? Para ele é um esforço cansativo fazer. Tudo é muito difícil. E a Bíblia diz que o jugo de Jesus ele é suave e o seu fardo é leve. Então a pessoa que adota a religião do medo, ela pratica os atos cristãos, mas por obrigação, como um peso para ele. Ele não vai para a casa do Senhor, como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não. A única felicidade dessa pessoa é a esperança de que ele vai receber alguma coisa em troca daquilo que ele está fazendo para o Senhor. Eu tenho feito tanta coisa para o Senhor, eu sei que o Senhor está vendo, Deus está vendo o que eu tenho feito. Então, essa pessoa é complicada. Outra motivação é que o coração dele, do falso cristão, né, do falso crente, o coração dele é governado pelo medo e não pelo amor. Um falso discípulo, ele vive com medo da condenação eterna. Ele é impulsionado por ameaças. Ele é atraído não pelo amor, mas pelo medo. Medo de dar um passo em falso ou fazer alguma coisa errada e os outros pensarem mal dele. Então ele pode ser bastante ativo, até na igreja. Mas existe uma diferença básica. É que o verdadeiro discípulo, ele prefere obedecer a Deus do que a desobedecer, para não entristecer o coração de Deus e não com medo do inferno. Com medo de fracassar na sua fé, mas por temor de Deus. Ele tem mais medo, que é uma outra característica, do castigo do que de pecar. Então essa pessoa, ela tem medo de ir para o inferno, mas não tem medo de entristecer a Deus, não tem medo de o coração de Deus ficar triste, do Espírito Santo se afastar, dele perder os bens espirituais que o Senhor deu. E se preocupa com a opinião dos outros, e se preocupa não de perder a salvação, mas da religiosidade, de perder a boa fama que ele tinha antes. Porque ele é governado pelo espírito do ter.
de querer. Mas o verdadeiro discípulo de Jesus, ele tem prazer em dar, em ajudar, em dar a Deus. Ele tem maior alegria de contribuir do que ter a retribuição. O gozo dele, o prazer dele é o bem dos outros. E é alegrar o coração de Deus. É de encher a casa do Senhor, de discípulos, do que encher o bolso de dinheiro, do que ter bens, do que receber coisas. Então, amadas, essa é a diferença entre aqueles que servem ao Senhor. O interesse pelos outros, preocupação consigo mesma, é coisa do falso discípulo. O nosso interesse maior é que Cristo, meus amados, esteja no centro da nossa vida, é que Cristo seja a nossa alegria, seja alegrado pelas nossas atitudes. É triste, minhas amadas, dizer isso, mas muitas pessoas, não vão passar nesse teste bíblico da fé verdadeira. Essa religião do medo está muito errada. Ela é ímpia. Ela difere muito da fé verdadeira. E do mesmo modo como os fariseus que distorceram a palavra de Deus e ensinavam errado, o evangelho do legalismo, o evangelho de que o céu está muito distante daqueles homens pequenos, dos pobres, dos menos favorecidos. Essa não é a religião que Jesus veio ensinar. Então, que nós possamos guardar o nosso coração e ajudar aquele que a gente vê que precisa. Cristo, ele tem que estar no centro da nossa vida sempre. Para a nossa felicidade própria, não. Para que o Senhor seja glorificado, para termos benefícios próprios, materiais e até mesmo espirituais, não. Nós já temos céu. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. E o que a gente quer é agradar ao Senhor. A nossa fé é aquela que opera amor. É aquela que opera misericórdia. É aquela que opera zelo. Que o Senhor assim nos abençoe, nos guarde de viver a religião do medo. Nos guarde de viver religiosamente, mas nos faça verdadeiramente viver uma vida piedosa, santa e agradável a Deus. Deus nos abençoe. A paz do Senhor.